Foi por meio de Maria que Jesus veio ao mundo e é também por meio de Maria que ele deve reinar no mundo. Tratado número 1. Deus seja louvado. Salve a Virgem Santíssima, salve! Estamos iniciando o nosso programa Dia a Dia com Maria na Bíblia Sagrada. Sou eu, Rodrigo Carvalho, estarei com você nesta parte da manhã desta quarta-feira abençoada. Nós que vivemos a graça no dia de ontem de comemorar o dia especial da Virgem de Fátima, que Nossa Senhora de Fátima, os santos pastorinhos, Santa Jacinta e São Francisco Marto nos abençoe, e também a serva de Deus, Irmã Lúcia. As três pastorinhos roguem por nós, por mim e por sua família. Deus seja louvado e glorificado. Que alegria, meu irmão, reiniciar o nosso programa. Na semana passada, nós começamos nesse mês de maio um programa especial sobre a consagração e a escravidão à Virgem Maria. Nós podemos dizer a devoção da escravidão a Jesus por meio de Nossa Senhora. Isso baseado no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Na semana passada, nós falamos sobre o chamado dessa verdadeira devoção, apresentei aqui uma história, um breve histórico sobre São Luís Montfort, sobre santos como São João Paulo II, o nosso Papa, que trouxe esta devoção como uma devoção, um livro de cabeceira da cama do Sumo Pontífice, o Papa da Virgem Maria. E hoje nós vamos dar sequência, neste programa especial sobre a Virgem Maria. É um mês especial, esse é o mês de maio, mês das mães, mês de Nossa Senhora, e nós queremos aprofundar nessa missão que a Virgem tem para os nossos tempos, e especialmente recordando a aparição de Nossa Senhora em 13 de maio. A 13 de maio, na Cova da Iria, do ano de 1917. Hoje, em especial, quero falar com você sobre Nossa Senhora e os últimos tempos, o que São Luís Grignon de Montfort traz para nós sobre esses últimos tempos, sobre as grandes tribulações, sobre tudo que nossa humanidade, nós filhos degradados, filhos de Eva, nesse vale de lágrimas, temos sofrido e chorado, e trazendo isso para nós, meditar sobre a grandiosidade desta devoção unida à oração do Santo Rosário. E você que ainda não tem o tratado aqui, nós temos na loja da Gospel Mira, você pode procurar aí, graças a Deus, hoje temos várias e várias traduções. Eu tenho em minhas mãos aqui o meu tratado, está até sem a capa aqui, rasgou todo, que é o da editora Vozes, o que mais ficou conhecido e famoso aí nas mais antigas traduções, Deixa eu só ver aqui, eu já tive outro. Essa aqui que eu tenho em mãos é a... Deixa eu ver aqui rapidinho para vocês. É a 46ª edição, isso era em 2015. Aí nós temos aí em várias, a própria minha Biblioteca Católica fez uma edição lindíssima. Nós temos também, e você pode nos ajudar entrando aqui, Instituto Chama de Deus. Eles têm lá na lojinha deles à venda, o tratado, a impressão lá própria e tudo, todo muito bem a gráfica muito bem dimensionado e tudo. E esse tratado, você adquirindo lá, você vai estar ajudando a escola Virtus Dei, que é mantida pelo Instituto Chama de Deus. Um abraço a todos do Instituto Chama de Deus. Quero aqui agradecer ao reitor, o Ederson, a esposa dele, Carol, e toda a equipe que tem essa escola maravilhosa em Sete Lagoas, uma escola confessional católica. E as minhas duas filhas, as mais velhas, a pequenininha ainda não está na idade, mas elas estudam lá, tem lá desde o fundamental e até o 5º ano. A escola começou neste ano de 2025, abriu as portas aí em Sete Lagoas e atende, a Sete Lagoas região, escola particular. Mas vai lá, coloque seu filho e você não vai se arrepender. As crianças estudam de manhã. Na semana passada, no sábado, nós tivemos lá um momento, homenagem às mães, e foi emocionante, porque toda homenagem às mães se baseou também as crianças homenageando a Nossa Senhora. Você pode entrar aí, @VirtusDei
né? Colégio Virtus Dei, @Colégio Virtus Dei lá no Instagram, e seja você também um patrocinador. Sabemos que nosso povo é um povo simples, né? Então nós temos lá muita gente que é de grupo de oração, são pais como nós aqui, e que não tem condição de bancar. E a escola, ela é muito gasta, porque totalmente a escola, ela tem que pagar, né, o aluguel do espaço. Ela fica ali atrás do antigo Dom Silvério, na cidade de Sete Lagoas, no antigo prédio da PUC, né, é alugada pela diocese, tem a bênção do bispo, tem muitos padres que acompanham. Inclusive, nesse dia de hoje, na quarta-feira de manhã, houve lá a missa, né, para as crianças, conseguiram lá, vai ter missa. Então, assim, meus queridos, é muita bênção, é muito bom. As crianças entram às 7, saem 12:30, tem aula de latim, tem aula de virtudes, tem aula de canto, tem aula de inglês, e um ensino de excelência em cima da escola clássica. Então, assim, é muito bom, é uma bênção muito grande, e você pode ajudar, sendo um contribuinte a essa obra. Então, estou começando aqui, fazendo aqui essa propaganda para o Colégio Virtus Dei, porque eles precisam muito da ajuda, até mesmo para dar as bolsas necessárias, bolsas de estudo, às famílias que necessitam. Então, tem muita gente que estava lá com os filhos, eu fui um deles, né, que estava com o filho em colégios, escolas estaduais, e ali sofrendo, vendo cada coisa. Se eu for falar com vocês, Nossa Senhora, a minha de 7 aninhos, e aí fomos agraciados com essa escola que nasceu em Sete Lagoas. Então, você entre aqui, @Colégio Virtus Dei, e ajude, contribua, faça sua doação de coração a essa obra de Deus. Tá? Conheça também, você vai ver lá que é um trabalho de excelência, voltado à escola clássica, às virtudes, né? Ao ensino, muito bom, uma bênção de Deus em nossa vida. E aí, na homenagem às mães, né? Você vendo lá, igual a minha menininha de 7 anos, a Maria Cecília, cantando Regina Celli, e dentre outros cânticos, a Virgem Maria, as mães, todo mundo, até a gente que é pai que estava lá, ficou emocionado. Foi algo maravilhoso. Se você tiver aqui a curiosidade, eu falo de novo, @Colégio Virtus com U no final, né? Virtus Dei, VIRTUS, Dei, DEI. Colégio Virtus Dei, você vai ver lá no Instagram, e tem a postagem lá com os vídeos, como foi, maravilhoso. E precisa de boas almas, e às vezes você tem a sua empresa também, quer abraçar esse instituto e auxiliar, apadrinhando alguma criança para ter um ensino de excelência. É a melhor forma de você lutar contra as forças do mal nos últimos tempos, é ajudar-nos a formar verdadeiramente cristãos e cristãs, homens e mulheres que terão uma educação até muito maior, uma inteligência muito grande, para transformar o nosso futuro, que já vem cheio e carregado de desafios, não é? Então, está aqui o meu pedido, minha solicitação para o Colégio Virtus Dei. Foi maravilhoso viver com eles lá no sábado passado, a homenagem para o Dia das Mães, feitas totalmente para honrar a Virgem Maria. Amém, meus queridos? E é isso aí. Então, fica aqui o meu convite, o meu pedido para vocês. E dando sequência, então, vamos falar sobre isso, sobre Nossa Senhora e sobre os finais dos tempos. Sim, quero falar com vocês sobre esse momento que todos até gelam a espinha ao falar. E ao falar sobre isso, convido você a pegar comigo aí o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 1, Lucas capítulo 1, e nós vamos ler apenas uma perícope, um trecho, versículos 51 a 55. Lucas capítulo 1, 51 a 55, e é um trecho do Magnificat, o cântico à Virgem Maria, trazendo à tona todo essa nossa reflexão no dia de hoje, um dia especial da Dia das Mães, de Nossa Senhora de Fátima, do Tratado da Verdadeira Devoção, dando sequência aqui a essa devoção. Amém? Então, leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu
a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Um beijo na palavra de Deus, palavras de nossa cura e nossa salvação. Meus queridos, trazendo aqui em todo esse sentido que eu quero olhar com vocês sobre os finais dos tempos, sobre a presença da Virgem Maria, sobre a festa de Nossa Senhora de Fátima e sobre a graça da presença dela na Santa Igreja, quero convidar você, trazendo este pequeno trecho, mostrando um cântico de Nossa Senhora. Todos nós falamos do silêncio de Nossa Senhora. Nesta quarta-feira sempre rezamos também olhando para São José. São José, sim, em seu silêncio não se ouve, não se lê nenhuma palavra de São José, mas sabe-se de sua presença e que presença maravilhosa na vida da Sagrada Família e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus queridos, Nossa Senhora começa, nesse pequeno trecho, eu começo lendo para vocês, mostrando o poder do braço de nosso Deus, que faz o quê? Desconcerta os corações dos soberbos. Meus queridos, há tanto tempo nós temos sendo aí preparados, Estamos aí em uma situação complexa em que vários meios, por filmes, por séries, por livros, nós vemos uma situação em que o mal deseja devastar toda a humanidade de forma terrível. Principalmente no cinema, parece que há, inclusive falava isso, um grande abraço ao Danilo Lopes, criador lá da Banda Eterna, hoje faz a sua missão, já esteve aqui na Gospel Mira várias vezes, em Sete Lagoas, e o Danilo Lopes, nós falávamos sobre isso, muitas vezes, o que tem que passar nos telejornais, a verdade por completo, ela não é passada, mas ela é colocada em filmes, em cenas, em situações, e não estou falando aqui de teoria da conspiração, não, porque muitas coisas elas vão ali meio que preparando o inconsciente coletivo, mostrando verdades. É claro que tem muita coisa de ficção, a gente não tem que ficar louco, bitolado, mas tem muita situação em que nós percebemos o aumento de muitos e muitos filmes e coisas para o mesmo sentido. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando da dizimação em massa. De toda a humanidade sobre a face da Terra, criou-se toda uma situação da contingência, do avanço da criação, as famílias sendo reduzidas, o custo e o preparo de vida, o cuidado aumentando demais e as famílias diminuindo ao ponto das pessoas não querer mais ter filhos, os casais, e apenas ter pet, E eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero entrar no mérito na situação em que todos nós temos sido preparados. Se você vai pegar lá algumas placas que tinha na Geórgia, de reduzir a população mundial a 500 milhões de habitantes, foram até destruídas essas placas terríveis lá, com toda uma lista de planejamento que foi erguida na década de 80, na Geórgia, nos Estados Unidos. Se você for pegar os filmes mostrando o Exterminador do Futuro, e aí nós temos ainda a Revolução das Máquinas, Matrix, se for pegar outros filmes, como o próprio Os Vingadores, mostra ali a destruição total, ou que seja da Marvel, da DC, você vê lá outro vilão sempre destruindo, ou as guerras, ou o controle de natalidade através de meios anticoncepcionais para reduzir, e a dificuldade ali, de conseguir criar e educar. Hoje nós não temos espaço, porque por mais que os nossos pais teve uma vida simples e foi sofrida, eu falava disso ontem com um professor amigo meu, que trabalha comigo lá, eu tenho um pé bem grandão, 44, meu pai também, mas meu pai era um dos mais novos dos homens lá, então ele recebia dos outros irmãos mais velhos, são 10 filhos na casa de pai, são 10 irmãos com ele. Pai recebia, herdava dos irmãos mais velhos os sapatos, só que os irmãos mais velhos de pai calçavam menos. Então meu pai, coitado, acostumou a usar tênis e sapatos apertados, mas vivia ali, no fundo da casa tinha um pomar, no fundo da casa tinha criação de uma galinha, tinha um porco, tinha uma horta, comia as frutas mais temporonas ali. Claro que tinha muito sofrimento, muito, muito mesmo.
No entanto, hoje em dia, além disso tudo, nós dependemos totalmente do sistema, porque morando em casas tão apertadas, morando em casas sem quintais, sem pomar, sem nada, você precisa de tudo para ir à mercearia. Claro, eu falo quem mora nas regiões urbanas, né? Você precisa de um sacolão, você precisa de um supermercado. E aí estão nos reduzindo, né? Criando doenças e tudo. Então aqui Deus manifesta o poder de seu braço, desconcertando os corações soberbos, e quantos planos malignos e maléficos têm sido, né, destruídos, derrubando do trono os poderosos e exaltando os humildes. Deus é conosco, nós não podemos perder nossa fé. E Nossa Senhora vem nos lembrar isso, sabe? E temos que pedir, sim, temos aí poderosos, terríveis, ladrões que estão no trono, e que esses poderosos terríveis ditadores caiam, e que a irmã morte, como vai dizer Francisco de Assis, a boa irmã morte, venha ao encontro desses malignos, ou que Deus os converta. Então só Deus o sabe, né? Mas o Deus que não nos abandona, ele sacia de bens os indigentes e despede de mãos vazias os ricos. Esses ricos aqui não quer dizer que são os ricos porque são os maldosos, aqueles que adquiriram sua riqueza através do sofrimento dos outros. Tá na alta aí, né? As questões das bets, e aí tem influenciadora que foi para lá, não quero dizer o nome, mas foi para lá e usou aquilo ali como banca, porque ela ganha na audiência, né? Não precisava de ganhar todo esse dinheiro oferecendo sobre essas casas de apostas, essas bets que acabaram, endividaram tantas e tantas famílias no Brasil, movimentaram mais de 30 bilhões de reais nesses últimos anos. Né? Então, assim, ele sacia e despede de mãos vazias esses ricos. Deus é conosco e ele nos acolhe. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Ele se lembra, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. E nós somos descendentes de Abraão por misericórdia, como pela graça dos sacramentos e do batismo, herdamos dessa graça, né? Não pertencemos ao povo seleto, o povo judeu, né? Mas pertencemos à raça daqueles cristãos que receberam a bênção de ser filhos de Deus, e somos de fato por meio e nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Lembrando disso, aumente a sua fé, porque Deus não tarda, Deus está em nosso favor. Olha que bênção maravilhosa. Na semana passada estava aqui com vocês e nós estávamos rezando pelo conclave. E agora nós temos o Papa Leão XIV. Uma figura maravilhosa que começou em sua primeira aparição, rugindo sobre a paz, o príncipe da paz, e dizendo: o mal não prevalecerá. Gente, eu sou um instrutor de formação profissional. Eu dou aula no Senai de Sete Lagoas. O meu abraço a todos os meus alunos, colegas de trabalho e a todo o sistema. Sabemos dos desafios presentes em nossos tempos para educar nossos jovens, principalmente diante de uma degradação, de uma queda tão grande do intelecto, infelizmente, do estudo dos nossos jovens. Está cada dia mais deturpada. Os jovens não conseguem estudar, perdem-se muitas informações em muitas coisas. Sabemos de toda a dificuldade que tem, mas principalmente de um ensino de qualidade, né? Mas ao olhar toda a situação, nós acreditamos ainda na presença de Deus em nossas vidas. E é por isso que Deus agora ele vem em nosso socorro, se levantando como escolas. Aqui em Belo Horizonte tem se levantado tantas escolas, e no Brasil principalmente, escolas confessionais que vão buscar do melhor da seiva ali, de uma pedagogia correta, não uma pedagogia de Paulo Freire terrível, né? Que tira ali a graça do intelecto juntamente com o mistério da nossa criação, do ser, aprofundando ali por que fomos criados. Não se pode ser só tecnocrata, não pode ser só o técnico, mas também tem que entender o ser como todo. Entendendo o ser como todo, nós nos aproximamos de Deus. Sim, meus irmãos, é necessário levantar-se nesses últimos tempos um novo exército. Um exército formado pela Virgem Maria. E é por isso que aqui, nesse tratado, há uma profecia tão grande. No capítulo 47, está escrito assim: disse que isto aconteceria particularmente no fim do mundo,
capítulo 47 do tratado. Estou lendo o tratado aqui, uma parte dele, falando do fim do mundo. E em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos. Ah, Nossa Senhora, levante esses grandes santos, que essas escolas se levantem formando esses grandes santos, e que sejamos nós esses grandes santos também, a formar nossas famílias, nós como pais, mães, avós, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como os cedros do Líbano se avantajam às pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Ah, meus queridos, eu quero conhecer grandes santos assim. Ai de mim, pecador que sou miserável. Santifica minha alma. Repete comigo aqui. Santifica minha alma, ó Virgem Maria. Vamos repetir de novo? Santifica minha alma, ó Virgem Maria. Santifica minha alma. Aumenta o meu intelecto. E estes santos, estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos. E elas serão especialmente devotas à Santíssima Virgem Maria, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges e com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam de o Templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seus exemplos, esses profetas dos últimos tempos arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção, e isto lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. Lá no 49 ele começa dizendo: por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por meio de Maria que se deve ser consumada. Ah, meus queridos, como nós não podemos dizer e engrandecer e aumentar a nossa fé ao ter essa ótica, esta perspectiva de vida, de graça. Não podemos perder o sentido. E o sentido da nossa vida é conduzir a nossa alma e a alma dos nossos ao Senhor Jesus Cristo e aclamar a Deus que venha ao nosso socorro. Ah, meus queridos, se nós aplicarmos isso em nosso tempo, num mundo confuso, marcado por guerras, ideologias, ataques à família, ataque à piedade, as escolas sendo proibidas, gente do céu, escolas públicas sendo proibidas de trazer os símbolos do cristianismo, a Bíblia Sagrada, as imagens dos santos e da Virgem Maria, e muitas vezes se colocam até idiotas úteis, Deus me perdoe, são imbecis, Deus me perdoe, não posso dizer isso, mas é uma imbecilidade, muitos são católicos, cristãos, mas no trabalho têm sido usados para retirar, a proibir, meus queridos, a proibir o uso da Bíblia Sagrada aberta numa escola, porque querem restringir, meus irmãos, querem restringir. Nós precisamos anunciar o Cristo na sua totalidade, e um ensino de excelência, um ensino clássico, ele é voltado para toda a amplitude do ser, principalmente na verdade revelada. E a verdade, meus irmãos, é uma pessoa. A verdade não é algo filosófico, algo lindo. Não, há uma filosofia sobre a verdade, mas a verdade, ela é uma pessoa. Ela tem nome, ela sente, ela come, ela está conosco. Essa pessoa é a pessoa divina, é Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E mesmo neste tempo, ao olhar aqui e ao meditar que o Deus manifestou o poder de seu braço, derrubando tronos poderosos, exaltando os humildes, saciando de bens os indigentes e despedindo de mãos vazias os ricos.
Quais ricos que são esses? São aqueles que estão a usar dessa riqueza do mundo para fazer o mal. E está cheio deles aí. Cheio deles, poderosos demais, donos de todo esse mundo. Não podemos ser inocentes de pensar que os asseclas do demônio não estão trabalhando nesse mundo para perder o maior número de almas, porque eles já são derrotados. Não se enganem com isso. Que Nossa Senhora nos livre dos espinhos que crescem em nossas vidas, principalmente nossos católicos cristãos, que vão aparecer muitas batalhas. E aqui, como eu acabei de ler para vocês, eles vão levantar grandes inimigos, e grandes vão ser as batalhas, vão ser físicas, vão ser espirituais, vão ser de perturbações noturnas, vão ser financeiras, e a gente vai precisando para alimentar a nossa família, ter que ficar correndo para lá e para cá, fazendo N coisas, principalmente os pais aí, porque não é fácil, não está fácil, num Brasil aí tomado por poderosos que estão só aumentando a carga tributária. Nossa, meus irmãos, nós estamos aqui em uma batalha, mas nós não estamos sozinhos. Os profetas dos últimos tempos são aqueles que crescem em amor e em fervor, confiando em um Deus que cumpre as suas promessas e principalmente em um Deus que nos deu a maior de todas as belas criaturas, a mais linda, a mais humilde, a mais santa, a mais violenta contra o mal, a Virgem Maria. Abaixo da Santíssima Trindade está esta doçura, aquela que é a morada da Santíssima Trindade. Deus se fez morada. Vai dizer São Luís Montfort, quantos mistérios a Santíssima Trindade não ali preencheu no oculto, fazendo-se morada no ventre imaculado da Virgem Maria. Porque como Jesus mesmo disse em João no capítulo 14, quem viu a Cristo, viu o Pai. Porque Ele e o Pai são um só. E onde está o Pai e o Filho está o Espírito Santo. Ela é o sacrário da Santíssima Trindade. Esta Virgem Maria é que nos prepara e nos dá sentido para a vida. Por mais que o mundo está aí moderno, por mais que está se levantando aí uma nova revolução industrial, eu ensino isso para os meus alunos. No ano de 1800 para 1900, na virada do novo século, Deus levantou o Papa Leão XIII, que escreveu a Rerum Novarum e a doutrina social da Igreja, e era uma resposta à revolução das máquinas que estava ali a tirar o emprego de muitos e muitos homens, né? E agora nós estamos por uma outra revolução das máquinas, revolução 4.0, revolução industrial. Eu sei disso, eu estou na indústria há anos, mais de 12 anos, fui mecânico industrial e hoje trabalho formando mentes para o futuro, grandes profissionais. E nessa revolução nós temos que aprender com essa mudança e Deus então levanta. E uma das questões, ele confessou isso, o nosso querido Papa Leão XIV, ele pensou nisso. É sobre a revolução da inteligência artificial, que está aí a avançar de forma rápida que nós nunca imaginaríamos. E muitos, infelizmente, vão ficar para trás, vão perder o emprego, se não se capacitar. Há uma mudança acontecendo nas indústrias. Na China, uma fábrica da Xiaomi, né, já é uma fábrica escura, não tem nem energia elétrica, porque lá 100% de toda a cadeia produtiva da indústria, fabricando 2 tipos de aparelho celular lá, ela é feita por robôs, por máquinas automatizadas, 100%, não tem nenhum ser humano lá. Como não tem nenhum ser humano, toda a computação gráfica, tudo que é feito em todo o processo da produção desses aparelhos é feito por máquinas, não precisa ter luz elétrica, não precisa acender luz, a fábrica é toda escura e sai não sei quantos, é uma eficácia enorme. E esse é um futuro assim, terrível. Então o Papa vem com essa luz do Espírito Santo também para nos iluminar. E olha, por mais moderno que sejam os tempos, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Por mais que cresce o ateísmo, infelizmente a apostasia tenha crescido, né? Os apóstatas, os que negam a fé, abandonando o Senhor, as palavras de Deus não passarão.
E nós não estamos sozinhos, e uma resposta desta, principalmente, mesmo que seja em 1917, mas que ecoa até os tempos modernos, é a profecia de Nossa Senhora de Fátima e a profecia de São Luís Montfort. Em 1917, meus queridos, Nossa Senhora ela deu uma profecia. E essa profecia dada aos pastorinhos de Fátima foi a seguinte: por fim, o meu imaculado coração triunfará. A mensagem de Fátima, dada em 3 segredos que a igreja foi revelando à medida do tempo, ela é uma mensagem viva e forte. Ela está conosco. Mas assim como Nossa Senhora perguntou aos 3 pastorinhos, ela pergunta para mim e para você no dia de hoje: quereis sofrer para a salvação das almas, oferecendo-vos como vítimas junto a mim? Nossa Senhora, ela utiliza dos nossos sofrimentos, das nossas lágrimas, das nossas penitências, jejuns e oração, para a salvação de todos. É ela que vai agindo, e por meio dela, pela intercessão dela, onipotente, o Espírito Santo e nosso Senhor Jesus Cristo realizam graças em todo o mundo. Assim como foi em Fátima, Nossa Senhora, ela pede ali, continuamente, que nós rezemos o Santo Rosário. São Padre Pio dizia, né? 1 milhão de crianças rezando o Santo Rosário, Satanás será destruído. Imagine todas essas escolas, na escolinha que eu disse, na Virtus Dei, todos os dias o Rosário é rezado. Então nós temos lá, né, a Regina Celli, né, em Itaúna, Recanto do Espírito Santo, temos aqui em Belo Horizonte tantas outras, São Felipe Neri, e tantas outras nascendo aqui. Que Nossa Senhora nos ensine a colocar essas crianças para rezar o Santo Rosário. O próprio São João Paulo II, meus queridos, ligava Nossa Senhora de Fátima à sua missão papal. O Papa foi baleado, se vocês não sabem, mas foi no dia 13 de maio de 1981 e atribuiu à Virgem Maria de Fátima o milagre da sua sobrevivência. Até mesmo o translado já foi colocado em gráfico assim de computador, como a bala passou saindo de pontos, milimetricamente de pontos vitais, e saindo pelo corpo. O tiro a queima-roupa que o Papa sofreu. Em 1984, o Papa São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração. E eu peço à Virgem Maria que essa nova consagração seja renovada de forma ainda mais estendida, atendendo os pedidos de Fátima. Quem sabe se esse nosso querido, nosso novo, né? Saudoso não, saudoso foi o Papa Francisco, mas o novo Papa Leão XIV possa consagrar a Rússia, consagrar o mundo novamente, renovando, como que um leão a rugir, que Jesus Cristo é o Senhor, assim como ele falou, o mal não prevalecerá na primeira aparição dele. Tão emocionante, fiquei emocionado demais aquele dia. Conversava aqui com a Aninha pela internet, né? Eu acompanhei, e falava com a Ana, eu fiquei emocionado, e as lágrimas ao ver o Papa, né? Olhando aquela multidão e os olhos dele, ele engolindo o chumbo seco e o olho cheio de lágrimas. Ah, meus irmãos, não posso finalizar isso sem dizer, como que disse São Luís Montfort, combaterão com a direita destruindo os hereges, os idólatras, os apóstatas. A teologia da libertação, das ideologias como ideologia de gênero. Aos que estão destruindo a nossa fé, a vida, que estão a favor da morte no útero, ao aborto, ao controle da natalidade. Que Nossa Senhora nos dê a graça de destruir e de fazer ali com santidade, não com moralismo, mas com santidade, trazendo uma nova, um renovar, assim também como o Papa Leão XIII foi o que escreveu a carta consagrando o século ao Espírito Santo, e São João Paulo II renovou, que assim também o Espírito Santo ilumine nossos santos padres a fazer essa graça. E não posso deixar de finalizar aqui com vocês, falando que nós temos uma grande arma nessa devoção. Se com a direita levantaremos a cruz de Cristo, destruindo o mal, com a esquerda, na sua misericórdia, hemos de erguer os novos santos e santas, acolhendo a todos, trazendo a libertação dos predestinados à Virgem Maria, rezando o Santo Rosário. Nossa Senhora em Fátima disse, rezai o Santo Rosário todos os dias para que a paz venha ao mundo. Com o Rosário também, na encíclica Rosarium Virginis Mariae, no número 3, Papa São João Paulo II disse, com o Rosário, o povo cristão senta-se à escola de Maria
e deixe-se conduzir à contemplação do rosto de Cristo, a maior de todas as escolas, com a melhor e mais pedagoga e didática que há de nos ensinar, que é a Santa Mãe de Deus. Esta conhece seu filho, essa conhece Deus de verdade. Então, com o rosário, nós sentamos essa escola e voltamos a aprender. Nós que muitas vezes, nós já formados, não sabemos aprender. Aprendemos errado. São João Paulo II diz que o rosário é o método por excelência para nos configurar a Cristo por Maria, ecoando Montfort. Em Montfort, no tratado, no capítulo 254, ele diz: a prática mais santa, mais comum, mais agradável à Virgem Maria é o rosário. Rezem os rosários todos os dias para alcançar a paz no mundo, a paz que o Papa enfatizou. Então proponho a todos nós, se você quer lutar contra a confusão do mundo, contra o avanço de coisas tão terríveis como a outra revolução industrial, quanto para destruir e derrubar do trono os poderosos, rezemos o rosário. Ele é a arma dos últimos tempos. E esta consagração total, vai dizer Montfort no capítulo 55, a devoção a Maria conduz mais perfeita e mais facilmente a nossa união a nosso Senhor Jesus Cristo. São João Paulo II repetia sempre, tinha no seu brasão a oração de São Luís Montfort: totus tuus, Maria, todo teu, ó Maria, para ser todo de Jesus. E que nosso Senhor nos abençoe e nos ilumine e santifique a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Rezemos então, vamos aprender junto à Virgem Maria. Tá bom? Se você não me conhece, quer ver lá minha cara de bacia? Sempre repito aqui, beijo a minha mãe, beijo Dona Elza. Entre lá, @Rodrigo Carvalho Digão 1, lá no Instagram. Segue lá, conversa lá no direct, vamos rezar, estar juntos, né, sempre. Fala lá, Rodrigo, eu me consagro à Virgem Maria, quero ser, né, renovar a minha consagração, entre lá no perfil, será muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Segue aqui também o Colégio Virtus Dei, contribua, faça uma doação espontânea lá, ou apadrinhe, né, tem os métodos lá para as empresas, você que tem seu CNPJ, sua empresa, faça a sua doação, mínimo que seja, faça a sua contribuição, ou apadrinhe uma criança, para formar esses grandes santos nos últimos tempos, que é o que nós estamos buscando, dar um ensino de excelência para todos. Amém? Fiquem agora com meu querido irmão Lucinei com as suas canções, Lucinei Martins, que é aqui de Sete Lagoas, e Deus abençoe também, ele também tem a filhinha lá. Então, escute aqui uma música, estamos sempre aqui a promover os nossos músicos com suas canções autorais. Então, fique que hora com Lucinei Martins, Reina na Minha Vida. Que Deus abençoe e possa reinar na sua vida e que o mal não prevalecerá. O fim, o Imaculado Coração, ele não vai só vencer, ele vai triunfar. E triunfo, meus irmãos, é quando o mal é totalmente aniquilado. Glória a Deus! Viva Virgem Maria! Salve Maria Santíssima! Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!